Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, viva Helena Pereira. Olá, viva. E olá, Ana Salopes. Olá, Ruben. Trazemos hoje um som do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Aquilo que é, pelo menos aparente, é de que não há matéria neste processo, mas houve consequências. E essas consequências não são consequências gravosas, não é só para o cidadão ou ex-primeiro-ministro António Costa, é mesmo para o país. Estamos a falar de um governo que tinha o apoio de maioria absoluta que caiu. Isso não é uma questão de menos importância, não se trata de apenas de um cidadão A ou B, e obviamente que António Costa, como cidadão e como ex-primeiro-ministro, merece ser ouvido e merece que o processo avance, mas somos todos nós, é da democracia que está em causa. E, portanto, o mínimo que se exige são explicações, esclarecimentos ao povo português. Esse é o mínimo que nós temos direito quando, num caso destes, tivemos um governo apoiado por uma maioria absoluta que o deixou de ser. Pedro Nuno Santos demorou pouco mais de 24 horas a reagir àquele que é, não diria o desfecho, mas mais um capítulo da Operação Influencer. Pelos vistos, Pedro Nuno Santos quer que se tirem conclusões deste caso que deixa a democracia em causa. Helena, tem razão o secretário-geral do Partido Socialista? Tem. Acho que Pedro Nuno Santos foi corajoso a tomar esta posição, que pode não ser muito popular, mas esteve bem, porque o que é que ele veio lembrar? Que o governo de maioria absoluta caiu por causa, presume-se, quase nada. Portanto, é um caso, tudo o que se passou foi um caso grave que vai ficar para a história do país e, portanto, estranho seria se o líder do PS estivesse em silêncio, e ele não só não esteve em silêncio, como foi duro e exigiu explicações da parte da Procuradora-Geral da República. O que ele diz é que o mínimo que se exige são explicações e esclarecimentos, e exatamente, é a democracia que está em causa, e eu acho que todos os partidos e todas as pessoas compreendem isso. Às vezes na política, de falar de justiça é difícil, porque pode ser entendido como uma pressão, e portanto aqui a dúvida era até onde é que o PS, sendo agora um novo líder e a direção não sendo propriamente costista, mas o que está em causa é que realmente também acho que é mais importante do que ser o António Costa, é toda a situação que se criou, em que existe uma maioria absoluta, existe um primeiro-ministro, existe um comunicado da PGR, existe um processo judicial que não se sabe bem o que é, e outro que é conexo a esse, a cada dia que passa parece menos sólido, e portanto, sim, isto para dizer que hoje Pedro Nuno Santos esteve muito bem. Ana, foi tarde esta reação do Não, Pedro Nuno Santos? tarde não foi, mas porque também eu confesso que já estava a estranhar, tendo em conta que o acórdão tinha sido conhecido ontem, ainda não haver uma reação oficial do secretário-geral. Portanto, já tinha falado Ana Catarina Mendes, mas Ana Catarina não é da direção do partido. A Mariana Vieira da Silva numa entrevista, também tinha falado. Algumas pessoas já se tinham manifestado, mas de facto o secretário-geral ainda não. Mas acho que o fez bem, e a maneira como o fez bem. Fê-lo da maneira correta. De facto, o cidadão, isto é sobre o cidadão António Costa, e não é só sobre o cidadão António Costa, é também sobre como é que é possível ter havido, eu sempre disse que não defendia a tese do golpe de Estado, mas de facto ter havido um cataclismo na sociedade portuguesa e a justiça estar com aquela cara. Há dias em que, deixem-me lá só me lembrar de uma história antiga, mas quando foi o processo Casa Pia, que foi um processo muito complexo para o PS, há 22 anos, o procurador era José Souto Moura, e que falava, e era uma pessoa indiscutivelmente, enfim, mais aberta e menos arrogante do que a atual procuradora Lucília Gago, que deve ser mesmo o cúmulo da arrogância. Nunca vi ninguém. Se a justiça já é uma corporação que se sente muito acima dos meros mortais, que somos nós, basta entrar num tribunal para perceber isso, para sentir como eles tentam incutir-te o medo.
Há logo ali uma noção de medo, há uma de coação. Isto infelizmente, nós temos muitas heranças da ditadura e acho que a justiça também herdou muita coisa da ditadura. Mas voltando a Souto Moura, Eduardo Prado Coelho, que era um genial ensaísta e cronista do nosso público, uma vez fez uma crónica chamada O Gato Constipado, porque a forma como Souto Moura dava explicações, a maneira dele falar, parecia às vezes porque era difícil dar explicações, mas Souto Moura tentava dar explicações. É isso que eu tenho, como muitos outros procuradores tentaram dar explicações, davam explicações, tentavam quer dizer, quando nós dizíamos que o Ministério Público comunica mal com os cidadãos, no passado comunicou melhor. Nós neste momento estamos a assistir a uma espécie de uma pedra, há uma pedra, o que a senhora Procuradora-Geral só sabe fazer é vitimizar-se. É uma vítima do sistema, uma vítima de toda a gente. Quando abre a boca é para se vitimizar, porque ainda hoje o comunicado que sai da Procuradoria-Geral da República sobre esta questão é apenas a Procuradoria continua a investigar. Quer dizer, um bocadinho mais. Os cidadãos merecem mais respeito. Não é o cidadão António Costa, como dizia Pedro Nuno Santos, é todos os cidadãos merecem mais respeito da parte da justiça. A justiça, quer dizer, os cidadãos, os políticos não podem estar acima da lei e a justiça não pode-se pensar que está lá naquele seu céu particular, vive num céu particular em que está acima dos cidadãos. Antigamente nas aldeias havia a pessoa mais importante, era o seu juiz, o seu doutor, o médico, o professor. Eram as três, e o padre, claro, as três personagens. Entretanto, todas essas pessoas passaram a ser pessoas normais, incluindo o padre, não é? O padre, o professor, o médico, mas permanece a paranoia com o senhor Procurador da República. Eu acho que isso é terrível para a sociedade e é terrível para a própria cultura dos Procuradores da República, que infelizmente, pelo que como temos visto em muitas situações, percebe-se que são pessoas com uma cultura fraca, uma cultura política quase zero. Aquela coisa de não ter noção sequer que o cargo de chefe de gabinete, como aconteceu com a Elisa Salgueiro, é um cargo de confiança política, mostra a falta total de cultura política. Eu acho que é preciso mesmo começar a pensar... Há quem tenha pedido a demissão da Procuradora-Geral da República, mas pronto, ela vai ser em outubro, já não falta tudo. Agora, vai começar em breve o processo de negociação do novo nome. Do novo de Procurador, espero que não façam tão mal como fizeram com esta, mas, e a culpa é de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas tendo em conta o que aconteceu, Ana, até que ponto é que agora, quando houver um caso deste género, até que ponto é que o poder político vai tomar alguma consequência? Ou seja, o que nós assistimos em novembro foi uma demissão no âmbito deste caso. Se olharmos hoje para o que aconteceu depois nessa sequência, percebemos que se calhar a montanha tinha parido de certa forma um rato, não é? Até que ponto é que daqui para a frente qualquer investigação judicial vai ser olhada pelos políticos e pelos portugueses como... isto se calhar não dá em nada. Acho que sim. Acho que o Ministério Público está a fazer exatamente isso que tu dizes. E quem está mais fragilizado? É a Justiça? É o sistema no geral? É o sistema no geral, porque a Justiça é um pilar importante do sistema, mas a Justiça vai sair muito fragilizada disto, porque no próximo processo, na próxima busca, as pessoas em geral vão... Enquanto aqui exigiu a admissão, eu acho que, a começar por mim, que provavelmente não, de certeza, que já podia vão ser muito mais céticas no futuro as pessoas. Agora, serei o máximo cética por qualquer investigação com o Ministério Público, porque eles podem estar no nada, eles podem estar a ver coisas onde não há, porque não percebem, porque não têm noção, porque não conhecem os procedimentos políticos, porque acham que os políticos andam todos a roubar. Eu não vou a partir... Quer dizer, o que eu confiei no Ministério Público até hoje, mesmo com decisões erradas e não erradas, a minha confiança, posso falar por mim, baixou drasticamente e suponho que, se calhar como eu, muitos portugueses. Helena, e tu, o que é que achas? Quem é que sai fragilizado no meio deste caos todo? Porque quem lê aquele acórdão que saiu desta terça-feira do Tribunal da Relação,
até ficar a pensar que está a lidar com amadores, não é? Porque não é normal. Pois não, o problema é, discute-se muito a descredibilização da política e dos políticos, mas neste momento assiste-se a algo parecido na justiça. Parece-me que os índices de confiança em Portugal nas instituições da justiça sempre foram muito elevados e o que se vê é que situações como estas arriscam levar os portugueses que já desconfiam de tanta coisa a desconfiar também da justiça, quer dizer, é tudo menos o que era preciso neste momento. Sabem uma coisa? Eu acho que o bom disto tudo é sermos um podcast, porque se nós fôssemos, se este modelo funcionasse num artigo de revista ou de jornal, podem ter a certeza que estávamos neste momento como um dos anexos dos apensos do processo da Operação Influencer, como os recortes com o Ministério Mas Público. se calhar vão anexar podcasts. Eu acho que sim. Eu acho que na próxima vão anexar Eu podcasts. espero que esteja alguém a transcrever o soundbite. Nós queremos estar no processo. Fica feito o pedido. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.